Meu sogro me chamava de porco gordo em todos os jantares de família, e agora ele está implorando para que eu salve o restaurante dele. Harold me chamou de porco gordo na primeira vez que eu conheci. Eu namorava a filha dele, Alexis, há 3 meses, quando ela me levou para o jantar de domingo. Entrei vestindo minha melhor camisa, trouxe uma garrafa de vinho cara e levei flores para a mãe dela. Mas Harold deu uma olhada em mim e anunciou para toda a família: Alexis, você trouxe para casa um porco gordo. Eu pesava 106 quilos, tenho 1,90 de altura. Joguei futebol americano na faculdade e ainda levantava peso 4 vezes por semana. Mas Harold, que tinha 1,70 metros e a complexão física de um espantalho, decidiu que eu era nojento. Alexis pediu desculpas durante todo o caminho para casa, dizendo que o pai dela estava apenas sendo protetor. Tinha um senso de humor estranho e não fazia por mal. Eu acreditei nela porque a amava, mas foi um grande erro. Durante 3 anos, todo evento familiar era a mesma coisa. Lá vem o porco. Guarde um pouco de comida para o resto de nós, porco. Surpresa essa cadeira aguentar você, porco. Natal, ação de graças, aniversários e jantares de domingo aleatórios, sempre na frente de todos. A esposa dele, Nancy, dizia para ele parar, mas ela estava rindo, e o irmão de Alexis, Kyle, às vezes participava dizendo que o pai estava certo e que eu estava ficando maior. Alexis apertava minha mão por baixo da mesa, sussurrava que eles não falavam por mal e prometia que melhoraria depois que nos casássemos. Nós nos casamos mesmo assim, pois eu amava Alexis mais do que odiava o pai dela. No dia do nosso casamento, durante seu discurso, Harold disse: Quando Alexis trouxe esse garotão pra casa pela primeira vez, pensei que ela estivesse brincando, mas acho que até porcos conseguem encontrar o amor. Metade do salão riu, a outra metade parecia horrorizada, e minha família saiu da recepção. Minha mãe não fala com Alexis desde então. Harold era dono de um restaurante no centro chamado Harold's Kitchen, um lugar chique com bifes de $50, e apenas com reserva, que existia há 40 anos. Ele falava sobre isso constantemente, como construiu do nada, como era um gênio da culinária, como o prefeito comia lá toda sexta-feira, que tinha aparecido na TV 2 vezes e tinha sua foto com 3 governadores na parede. Depois que nos casamos, os comentários pioraram. Porcos ficando mais gordos. Melhor reforçar o chão, porco. Quantos pratos você limpou hoje, porco? Ele dizia essas coisas enquanto me servia porções minúsculas, fazendo piadas sobre me colocar de dieta e perguntando a Alexis se ela tinha vergonha de ser vista comigo. Parei de ir aos jantares de família e Alexis ia sozinha, voltando com desculpas de que ele estava estressado com o restaurante, que a concorrência estava difícil e que ele demonstrava amor de forma diferente. Então, 6 meses atrás, o restaurante de Harold foi fechado por violações do Código de Saúde, ratos na cozinha, mofo no freezer e carne vencida sendo servida. Alguém os denunciou ao departamento de saúde com fotos detalhadas, e Harold estava convencido de que um concorrente tinha feito isso. As multas eram astronômicas, $150 mil, e os reparos custariam outros 100 mil. Harold estava falido. Tinha alavancado tudo para uma expansão que fracassou. Devia dinheiro aos fornecedores e estava com 3 meses de aluguel atrasado. O homem que me chamou de porco por 4 anos estava prestes a perder tudo. Foi quando Alexis me pediu ajuda, dizendo: Por favor, Jason, você tem o dinheiro. Podemos salvar o restaurante do papai. Eu realmente tinha o dinheiro. Eu era arquiteto de software, economizei por anos e tinha acabado de vender um aplicativo para a Microsoft por 2 milhões. Harold não sabia sobre o negócio com a Microsoft. Ele pensava que eu era apenas mais um cara de tecnologia ganhando um salário decente. Eu disse a Alexis: Seu pai me chamou de porco por 4 anos em todas as reuniões de família. Ela respondeu que ele não fazia por mal, que era apenas o jeito dele brincar e que então ele poderia brincar para sair da falência. 2 semanas depois, Harold apareceu em nossa casa, a primeira vez que ele nos visitava, parecendo ter envelhecido 10 anos. Jason, disse ele, eu preciso da sua ajuda. O porco não pode te ajudar, respondi. O rosto dele se contraiu e ele disse: Eu sei que tenho sido difícil. Eu rebati. Você me chamou de porco 247 vezes, eu contei. Ele disse que estava brincando. Piada engraçada, seu restaurante fecha em 3 dias, certo? Perguntei. Ele assentiu, olhando para os sapatos, e disse que precisava de 300 mil, que me pagaria em 2 anos com juros. Eu disse não. Mas Alexis disse que você tem o dinheiro. Ele insistiu. Eu tenho. Vendi meu aplicativo para a Microsoft por 2 milhões. Mas porcos não ajudam pessoas que abusam deles. Respondi. O rosto dele ficou vermelho, e ele disse que eu não podia deixar o trabalho da vida dele morrer por causa de algumas piadas. Pague pra ver, eu disse. Na verdade, não veja. Saia da minha varanda. No dia seguinte, a mãe de Alexis ligou chorando. Depois Kyle, depois tias, tios e primos, todos dizendo que eu estava destruindo a família, sendo mesquinho e guardando rancor. Eu não me importei. O restaurante de Harold fechou naquela sexta-feira, mas aqui está o que Harold não sabia. Eu comprei o prédio, fiz uma oferta à vista ao proprietário e fechei o negócio em 24 horas. Eu também contratei toda a equipe de cozinha dele para o meu novo projeto, um restaurante chamado O Porco Feliz. Abrimos 6 semanas depois no antigo espaço do Harold. Mesma cozinha, mesma equipe, cardápio melhor e preços que pessoas normais podiam pagar, com bifes de $20 em vez de 50 e sem necessidade de reservas. Tornei o antigo chefe de cozinha de Harold, Roberto, o chefe executivo, e dei a ele participação na sociedade, pois o homem tinha sido mal pago por 15 anos. Na noite de inauguração, enviei um convite para o Harold. Fiquei na janela, observando-o através do vidro pelo que pareceu 1 hora, mas provavelmente foram apenas 60 segundos. Harold parecia menor do que eu me lembrava, como se alguém o tivesse esvaziado por dentro. Seu terno estava folgado em sua estrutura, e mesmo àquela distância, eu podia ver o tremor em suas mãos enquanto segurava o convite que enviei. O envelope estava amassado, como se ele o estivesse segurando com muita força por muito tempo. Roberto passou por mim carregando uma bandeja de ingredientes preparados, notou que eu estava olhando e deu um pequeno aceno. A equipe da cozinha estava pronta, todos em posição para o nosso primeiro serviço, mas eu não conseguia tirar a mão da maçaneta da porta. Harold mudava o peso de um pé para o outro, olhando para o novo letreiro, onde seu nome costumava ser exibido em letras douradas. O Porco Feliz estava escrito em uma letra vermelha amigável, e observei o rosto dele se desmoronar levemente ao ler. Meus dedos apertaram a maçaneta. Eu poderia deixá-lo lá fora,
deixá-lo ficar no frio, observando pela janela, enquanto as pessoas enchiam o restaurante que ele costumava possuir. Mas isso parecia fácil demais, rápido demais. Eu queria que ele visse tudo de perto. Queria que ele entendesse exatamente o que havia perdido, porque não conseguiu ficar de boca fechada por 4 anos. Empurrei a porta. Harold entrou e a mudança nele me atingiu mais forte do que eu esperava. Sem arrogância, sem passos confiantes, sem sorriso de canto de boca. Ele se movia como alguém entrando em uma funerária, lento e cuidadoso, como se o chão pudesse ceder sob seus pés. Seus olhos examinaram o salão de jantar, absorvendo cada detalhe do que eu tinha feito com o espaço dele. As pesadas cortinas cor de vinho se foram, substituídas por cortinas brancas simples que deixavam a luz do sol entrar. As pinturas pretensiosas de cenas rurais francesas, com molduras douradas, foram trocadas por obras de arte locais de uma faculdade comunitária. O pódio de reservas onde Harold costumava ficar e decidir quem era importante o suficiente para conseguir uma mesa, era agora um simples balcão de recepção com uma prancheta leve. Observei o rosto dele processando cada mudança. Observei os músculos de sua mandíbula trabalhando como se estivesse mastigando palavras que não conseguia cuspir. Então seu olhar pousou na cozinha, onde Roberto estava no balcão chamando pedidos para a equipe de preparação. Roberto parecia confiante, confortável, como se estivesse comandando sua própria cozinha a vida toda, em vez de receber ordens de Harold por 15 anos. As mãos de Harold começaram a tremer mais forte. O cardápio no quadro negro chamou sua atenção em seguida, e eu o vi se inclinar levemente para ler os preços. Bife de costela a $20, salmão a 18, especiais de massa a 15. Tudo o que ele costumava cobrar $50 agora estava com preço para pessoas comuns que não precisavam fazer reservas com 3 semanas de antecedência. Seus lábios se moveram enquanto lia, fazendo as contas de cabeça, provavelmente calculando quanto dinheiro eu estava deixando na mesa ao me recusar a explorar os clientes, da maneira que ele fazia. Então ele viu o livro de reservas aberto no balcão e eu o observei se aproximar para examinar os nomes. Sem políticos, sem socialites, sem reservas do gabinete do prefeito. Apenas nomes comuns, famílias comemorando aniversários, casais em encontros, pessoas que costumavam passar pelo restaurante dele, sabendo que não podiam pagar para comer lá. O livro estava completamente cheio para a noite de estreia, todas as mesas ocupadas, e os ombros de Harold caíram enquanto ele olhava para aquilo. Ele se virou para olhar para mim, e pela primeira vez em 4 anos, vi algo em seu rosto que não era desprezo ou diversão. Ele parecia perdido, como alguém que acabou de perceber que estava andando na direção errada a vida inteira. Sua boca se abriu, mas nada saiu exceto um pequeno coachar. Ele limpou a garganta, tentou novamente e conseguiu formar palavras reais. Ele perguntou se poderíamos conversar em particular, gesticulando para os fundos onde seu escritório costumava ficar. Não disse nada, apenas o conduzi pelo salão de jantar, passando pelas mesas onde nossa equipe estava fazendo a configuração final. Cada garçom que costumava trabalhar para Harold nos viu passar, e eu podia sentir os olhos deles o seguindo. Eles sabiam o que aquele momento significava. Sabiam que o homem que gritava com eles e descontava de seus salários por pequenos erros estava agora andando pela cozinha deles como um convidado em vez de um chefe. Harold manteve os olhos baixos. Não conseguia encontrar o olhar de nenhum deles. Chegamos ao escritório e empurrei a porta. Ele parou na entrada, congelado, olhando para as paredes. Cada foto que ele pendurou havia sumido. As fotos com governadores, os artigos de jornal emoldurados sobre seu restaurante, os prêmios e certificações que ele exibia como troféus, tudo substituído por fotos de nossa equipe e suas famílias. Os filhos de Roberto na formatura da escola. Uma das garçonetes segurando seu novo bebê, o lavador de pratos em frente à casa que acabou de comprar. O legado de Harold apagado e substituído pelas vidas das pessoas que ele tratava como descartáveis. Ele caminhou até sua antiga cadeira de mesa e sentou-se pesadamente. E eu pude vê-lo registrando que aquela cadeira não era mais dele. Aquela mesa não era dele. Aquele quarto não era dele. Nada ali pertencia a ele. Ele olhou para mim com os olhos vermelhos e disse as palavras que eu esperava há 4 anos para ouvir. Ele disse que sentia muito. Deixei ele falar. 10 minutos inteiros de explicações, justificativas e desculpas que eu já tinha ouvido versões antes de Alexis. O pai dele era cruel. Ele cresceu com críticas. Ele aprendeu a usar o humor como mecanismo de defesa. Ele se sentia ameaçado pelo meu tamanho e meu sucesso. Ele não sabia demonstrar afeto corretamente. As palavras jorravam dele como se ele estivesse ensaiando esse discurso na cabeça há semanas. Como se ele pudesse se explicar bem o suficiente, eu entenderia e o perdoaria. Fiquei lá de braços cruzados e deixei ele terminar. Observei-o gesticular com as mãos trêmulas e enxugar os olhos, inclinado para a frente na cadeira que costumava ser seu trono. Quando ele finalmente ficou sem fôlego e sentou lá olhando para mim com esperança, falei pela primeira vez desde que entramos na sala. Eu disse a ele que ele me chamou de porco 247 vezes, que eu contei cada uma delas e que a infância dele não apagava nada disso. O rosto dele se desfez e lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas. Lágrimas reais de um homem que eu nunca tinha visto mostrar emoção real, além de raiva e diversão às custas de outras pessoas. Ele chorou sentado naquela cadeira e eu fiquei lá observando-o, esperando sentir a satisfação que imaginei. Mas não veio. Ver Harold quebrado e chorando não me fez sentir inteiro novamente. Não curou os 4 anos de humilhação. Não me devolveu os jantares de família onde fiquei em silêncio, enquanto todos riam de suas piadas. Apenas parecia vazio, como ganhar um jogo que ninguém mais queria jogar. Harold enxugou o rosto com a manga e perguntou se eu o contrataria. Qualquer posição, disse ele. Lavador de pratos, cozinheiro de preparação, qualquer coisa. Ele só precisava se manter conectado ao mundo dos restaurantes. Precisava sentir que ainda pertencia a algum lugar na indústria que definira toda a sua identidade. A voz dele falhou quando disse isso, e eu pude ver o quanto custou a ele implorar. Mas balancei a cabeça e disse a ele que Roberto tomava todas as decisões de contratação agora. Que eu havia dado a ele a autoridade total sobre a equipe. E Roberto já havia dito não. Tinha me dito em particular que Harold tratou a equipe da cozinha como lixo por anos. E ele não trabalharia com ele novamente. O poder havia se invertido completamente. Harold costumava ficar neste escritório decidindo quem era contratado e demitido, quem recebia aumentos e quem levava broncas por pequenos erros. Agora ele estava sentado aqui implorando por migalhas das pessoas que ele abusou. E elas diziam não.
Observei-o processar isso. Observei a compreensão se espalhar pelo rosto dele de que ele havia queimado todas as pontes que poderiam tê-lo salvado. Ele estava tão confiante em sua posição, tão certo de seu poder, que nunca considerou que poderia precisar dessas pessoas algum dia. Ele começou a falar novamente, mas eu o cortei e disse que tinha um restaurante para abrir. Ele assentiu e se levantou devagar, movendo-se como se seus ossos doessem, e eu o acompanhei de volta pelo salão de jantar até a porta da frente. Nossa equipe o viu sair e ninguém disse adeus. Meu telefone começou a vibrar no meu bolso, antes mesmo de Red chegar ao carro. Alexis ligando pela primeira vez, depois a segunda, depois a terceira. Silenciei e voltei para a cozinha, onde Roberto estava fazendo as verificações finais na linha. Os primeiros clientes chegariam em 30 minutos e tínhamos trabalho a fazer. Meu telefone continuou vibrando contra minha perna. 12 chamadas no total, quando abrimos as portas às 17 horas. Não atendi nenhuma delas. O salão de jantar encheu-se de famílias, casais, grupos de amigos, que viram nossos anúncios ou ouviram sobre o novo restaurante da ex-equipe do Harold's Kitchen, que contava a todos sobre os preços melhores. Um jovem casal entrou de mãos dadas, ambos vestindo jeans e camisas casuais, parecendo nervosos como se não tivessem certeza se podiam pagar para estar ali. Observei o anfitrião sentá-los em uma mesa privilegiada perto da janela, a mesma mesa que Harold costumava reservar para os membros do conselho da cidade. Cada pessoa que passava pela porta parecia uma prova de que toda a abordagem de Harold estava errada, que você não precisava cobrar $50 e fazer as pessoas implorarem por reservas para administrar um restaurante de sucesso. Você só precisava de boa comida, preços justos e funcionários que realmente quisessem estar lá. Às 19 horas tínhamos uma lista de espera se formando. Pessoas em pé na área de entrada verificando seus telefones e conversando enquanto esperavam por mesas. O novo cardápio de Roberto estava sendo elogiado em todas as mesas. Clientes chamando garçons para elogiar a comida, perguntando o que havia mudado, porque aquilo estava muito melhor do que o Harold's Kitchen costumava ser. Os garçons se moviam com entusiasmo real em vez da eficiência tensa que eu via quando Harold gritava da cozinha. Eles sorriam. Brincavam com os clientes. Não tinham medo de cometer pequenos erros porque sabiam que Roberto não os destruiria por isso. Fiquei perto da cozinha assistindo toda a operação correr sem problemas. Assistindo Roberto pedir ordens com confiança. Assistindo o salão de jantar permanecer cheio, enquanto a lista de espera continuava crescendo. Estávamos lucrando mais naquela única noite do que o Harold's Kitchen fazia em uma semana típica. E estávamos fazendo isso cobrando metade dos preços dele. Todo aquele dinheiro que ele desperdiçou em ingredientes chiques que ninguém conseguia sentir o gosto, em decoração cara que deixava as pessoas desconfortáveis, em manter sua imagem como algum tipo de gênio culinário, sumiu. E o restaurante estava prosperando sem isso. Cheguei em casa à meia-noite e encontrei todas as luzes da casa acesas, e Alexis sentada no sofá ainda vestida, com o telefone na mão e o rosto vermelho de chorar. Ela se levantou no segundo em que entrei e começou a gritar antes mesmo de eu tirar o casaco. A família inteira dela estava ligando, disse ela. Todos falando sobre como eu havia humilhado o pai dela, como o fiz implorar e depois o expulsei, como eu estava levando a vingança longe demais. Ela me chamou de cruel e vingativo. Disse que eu tinha me tornado o valentão em vez da vítima. Perguntou-me como eu podia fazer isso com a família dela. Coloquei minhas chaves no balcão e olhei para ela ali parada, tremendo de raiva, defendendo o homem que passou 4 anos me chamando de porco. Lembrei a ela que ela se sentou naqueles jantares de família por 4 anos e não fez nada para impedir. Que ela apertou minha mão por baixo da mesa e sussurrou que melhoraria. Mas nunca realmente enfrentou o pai. Ela abriu a boca para discutir, mas continuei falando. Disse a ela que a humilhação do pai dela esta noite não era nada comparada. Há 4 anos sendo chamado de porco em cada reunião de família, enquanto ela dava desculpas por ele. Alexis disse que tentou fazê-lo parar, que estava presa no meio, que eu a estava punindo pelo comportamento do pai. A voz dela falhou quando disse isso, e pude ver que ela realmente acreditava nessa versão dos eventos, onde ela lutava por mim nos bastidores. Então, peguei meu telefone e rolei meus arquivos até encontrar a gravação. Nossa recepção de casamento, o discurso de Harold, o momento em que ele disse: "Até porcos podem encontrar o amor." Aumentei o volume e deixei tocar, e nós dois ouvimos a reação da sala. Metade dos convidados rindo, minha família saindo e lá no fundo, claro como qualquer coisa, a risada de Alexis. Não desconfortável, não forçada, apenas genuinamente divertida com a piada do pai sobre seu novo marido ser um porco. Observei o rosto dela empalidecer ao se ouvir. Observei a lembrar daquele momento que ela aparentemente havia esquecido ou reescrito em sua mente. Ela tentou dizer algo, mas nenhuma palavra saiu, apenas um pequeno som de engasgo. Perguntei a ela se aquilo parecia alguém que estava preso no meio ou alguém que estava participando da minha humilhação. Ela afundou de volta no sofá e colocou o rosto nas mãos. Brigamos por 2 horas, a pior briga do nosso casamento, talvez a pior briga que já tive com alguém. Alexis chorou e disse que eu tinha me transformado em alguém frio e calculista, alguém que ela não reconhecia mais. Finalmente liberei 4 anos de raiva, por ser desrespeitado na frente da minha própria família, sobre minha mãe se recusar a falar com ela, sobre meu sogro me chamava de porco gordo em todos os jantares de família, e agora ele está implorando para que eu salve o restaurante dele. Harold me chamou de porco gordo na primeira vez que o conheci. Eu namorava a filha dele, Alexis, há 3 meses quando ela me levou para o jantar de domingo. Entrei vestindo minha melhor camisa, trouxe uma garrafa de vinho cara e levei flores para a mãe dela. Mas Harold deu uma olhada em mim e anunciou para toda a família: "Alexis, você trouxe para casa um porco gordo." Eu pesava 106 quilos, tenho 1,90 de altura. Joguei futebol americano na faculdade e ainda levantava peso 4 vezes por semana. Mas Harold, que tinha 1,70 e a compleição física de um espantalho, decidiu que eu era nojento. Alexis pediu desculpas durante todo o caminho para casa, dizendo que o pai dela estava apenas sendo protetor. Dizia que ele tinha um senso de humor estranho e não fazia por mal. Eu acreditei nela porque a amava, mas foi um grande erro. Durante 3 anos, todo evento familiar era a mesma coisa. Lá vem o porco. Guarde um pouco de comida para o resto de nós, porco. Surpresa, essa cadeira aguentar você, porco. Natal, ação de graças, aniversários e jantares de domingo aleatórios, sempre na frente de todos. A esposa dele, Nancy, dizia para ele parar, mas ela estava rindo. E o irmão de Alexis, Kyle,
Às vezes participava dizendo que o pai estava certo. Alexis apertava minha mão por baixo da mesa, sussurrava que eles não falavam por mal e prometia que melhoraria depois que nos casássemos. Nós nos casamos mesmo assim, pois eu amava Alexis mais do que odiava o pai dela. No dia do nosso casamento, durante seu discurso, Harold disse: "Quando Alexis trouxe esse garotão pra casa pela primeira vez, pensei que ela estivesse brincando, mas acho que até porcos conseguem encontrar o amor." Metade do salão riu, a outra metade parecia horrorizada, e minha família saiu da recepção. Minha mãe não fala com Alexis desde então. Harold era dono de um restaurante no centro chamado Harold's Kitchen, um lugar chique com bifes de $50 e apenas com reserva, que existia há 40 anos. Ele falava sobre isso constantemente. Como construiu do nada, como era um gênio da culinária. Dizia que o prefeito comia lá toda sexta-feira, que tinha aparecido na TV 2 vezes e tinha sua foto com 3 governadores na parede. Depois que nos casamos, os comentários pioraram. Porcos ficando mais gordos. Melhor reforçar o chão, porco. Quantos pratos você limpou hoje, porco? Ele dizia essas coisas enquanto me servia porções minúsculas no jantar, fazendo piadas sobre me colocar de dieta e perguntando a Alexis se ela tinha vergonha de ser vista comigo. Parei de ir aos jantares de família e Alexis ia sozinha, voltando com desculpas de que ele estava estressado. Dizia que a concorrência estava difícil e que ele demonstrava amor de forma diferente. Então, 6 meses atrás, o restaurante de Harold foi fechado por violações do Código de Saúde. Ratos na cozinha, mofo no freezer e carne vencida sendo servida. Alguém os denunciou ao departamento de saúde com fotos detalhadas, e Harold estava convencido de que um concorrente tinha feito isso. As multas eram astronômicas, $150 mil, e os reparos custariam outros 100 mil. Harold estava falido, tinha alavancado tudo para uma expansão que fracassou. Ele devia dinheiro aos fornecedores e estava com 3 meses de aluguel atrasado. O homem que me chamou de porco por 4 anos estava prestes a perder tudo. Foi quando Alexis me pediu ajuda, dizendo: "Por favor, Jason, você tem o dinheiro, podemos salvar o restaurante do papai." Eu realmente tinha o dinheiro. Eu era arquiteto de software, economizei por anos e tinha acabado de vender um aplicativo para a Microsoft por 2 milhões. Harold não sabia sobre o negócio com a Microsoft. Ele pensava que eu era apenas mais um cara de tecnologia ganhando um salário decente. Eu disse a Alexis: "Seu pai me chamou de porco por 4 anos em todas as reuniões de família." Ela respondeu que ele não fazia por mal, que era apenas o jeito dele brincar, e que então ele poderia brincar para sair da falência. 2 semanas depois, Harold apareceu em nossa casa. Foi a primeira vez que ele nos visitava, parecendo ter envelhecido 10 anos. "Jason", disse ele, "eu preciso da sua ajuda." "O porco não pode te ajudar", respondi. O rosto dele se contraiu e ele disse: "Eu sei que tenho sido difícil." Eu rebati: "Você me chamou de porco 247 vezes, eu contei." Ele disse que estava brincando. "Piada engraçada, seu restaurante fecha em 3 dias, certo?" Perguntei. Ele assentiu, olhando para os sapatos, e disse que precisava de 300 mil. Que me pagaria em 2 anos com juros. Eu disse não. "Mas Alexis disse que você tem o dinheiro." Ele insistiu. "Eu tenho, vendi meu aplicativo para a Microsoft por 2 milhões, mas porcos não ajudam pessoas que abusam deles." Respondi. O rosto dele ficou vermelho, e ele disse que eu não podia deixar o trabalho da vida dele morrer por causa de algumas piadas. "Pague pra ver", eu disse. "Na verdade, não veja, saia da minha varanda." No dia seguinte, a mãe de Alexis ligou chorando. Depois Kyle, depois tias, tios e primos, todos dizendo que eu estava destruindo a família, sendo mesquinho e guardando rancor. Eu não me importei. O restaurante de Harold fechou naquela sexta-feira. Mas aqui está o que Harold não sabia. Eu comprei o prédio, fiz uma oferta à vista ao proprietário e fechei o negócio em 24 horas. Eu também contratei toda a equipe de cozinha dele para o meu novo projeto, um restaurante chamado O Porco Feliz. Abrimos 6 semanas depois no antigo espaço do Harold. Mesma cozinha, mesma equipe, cardápio melhor e preços que pessoas normais podiam pagar, com bifes de $20 em vez de 50 e sem necessidade de reservas. Tornei o antigo chefe de cozinha de Harold, Roberto, o chefe executivo, e dei a ele participação na sociedade. O homem tinha sido mal pago por 15 anos. Na noite de inauguração, enviei um convite para o Harold. Fiquei na janela, observando-o através do vidro pelo que pareceu 1 hora, mas provavelmente foram apenas 60 segundos. Harold parecia menor do que eu me lembrava, como se alguém o tivesse esvaziado. Seu terno estava folgado em sua estrutura, e mesmo àquela distância, eu podia ver o tremor em suas mãos enquanto segurava o convite que enviei. O envelope estava amassado, como se ele o estivesse segurando com muita força por muito tempo. Roberto passou por mim carregando uma bandeja. Ele notou que eu estava olhando e deu um pequeno aceno. A equipe da cozinha estava pronta, todos em posição para o nosso primeiro serviço, mas eu não conseguia tirar a mão da maçaneta da porta. Harold mudava o peso de um pé para o outro, olhando para o novo letreiro. O Porco Feliz estava escrito em uma letra vermelha amigável, onde o nome dele costumava estar em ouro, e observei o rosto dele se desmoronar levemente ao ler. Meus dedos apertaram a maçaneta. Eu poderia deixá-lo lá fora, deixá-lo ficar no frio, observando pela janela, mas isso parecia fácil demais, rápido demais. Eu queria que ele visse tudo de perto, queria que ele entendesse exatamente o que havia perdido, porque não conseguiu ficar de boca fechada por 4 anos. Empurrei a porta. Harold entrou, e a mudança nele me atingiu mais forte do que eu esperava. Sem arrogância, sem passos confiantes, sem sorriso de canto de boca. Ele se movia como alguém entrando em uma funerária, lento e cuidadoso, como se o chão pudesse ceder sob seus pés. Seus olhos examinaram o salão de jantar, absorvendo cada detalhe do que eu tinha feito com o espaço dele.
As pesadas cortinas cor de vinho se foram, substituídas por cortinas brancas simples que deixavam a luz do sol entrar. As pinturas pretensiosas de cenas rurais francesas com molduras douradas foram trocadas por obras de arte locais de uma faculdade comunitária. O pódio de reservas onde Harold costumava ficar e decidir quem era importante o suficiente para conseguir uma mesa era agora um simples balcão de recepção com uma prancheta leve. Observei o rosto dele processando cada mudança. Observei os músculos de sua mandíbula trabalhando. Então seu olhar pousou na cozinha, onde Roberto estava no balcão chamando pedidos para a equipe de preparação. Roberto parecia confiante, confortável, como se estivesse comandando sua própria cozinha a vida toda, em vez de receber ordens de Harold por 15 anos. As mãos de Harold começaram a tremer. O cardápio no quadro negro chamou sua atenção em seguida, e eu o vi se inclinar levemente para ler os preços. Bife de costela a $20, salmão a 18, especiais de massa a 15. Tudo o que ele costumava cobrar $50 agora estava com preço para pessoas comuns. Seus lábios se moveram enquanto lia, fazendo as contas de cabeça, provavelmente calculando quanto dinheiro eu estava deixando na mesa ao me recusar a explorar os clientes da maneira que ele fazia. Então, ele viu o livro de reservas aberto no balcão e eu o observei se aproximar para examinar. Sem políticos, sem socialites, sem reservas do gabinete do prefeito. Apenas nomes comuns, famílias comemorando aniversários, casais em encontros, pessoas que costumavam passar pelo restaurante dele, sabendo que não podiam pagar para comer lá. O livro estava completamente cheio para a noite de estreia. Todas as mesas ocupadas, e os ombros de Harold caíram enquanto ele olhava para aquilo. Ele se virou para olhar para mim, e pela primeira vez em 4 anos, vi algo em seu rosto que não era desprezo ou diversão. Ele parecia perdido, como alguém que acabou de perceber que estava andando errado. Sua boca se abriu, mas nada saiu exceto um pequeno coachar. Ele limpou a garganta, tentou novamente e conseguiu formar palavras reais. Ele perguntou se poderíamos conversar em particular, gesticulando para os fundos onde seu escritório costumava ficar. Não disse nada, apenas o conduzi. Passamos pelas mesas onde nossa equipe estava fazendo a configuração final. Cada garçom que costumava trabalhar para Harold nos viu passar, e eu podia sentir os olhos deles o seguindo. Eles sabiam o que aquele momento significava. Sabiam que o homem que gritava com eles estava ali, agora andando pela cozinha deles como um convidado em vez de um chefe. Harold manteve os olhos baixos. Não conseguia encontrar o olhar de nenhum deles. Chegamos ao escritório e empurrei a porta. Ele parou na entrada, congelado, olhando para as paredes. Cada foto que ele pendurou havia sumido. As fotos com governadores, os artigos de jornal emoldurados, os prêmios que ele exibia como troféus, tudo substituído por fotos de nossa equipe e suas famílias, os filhos de Roberto na formatura, uma das garçonetes segurando seu novo bebê, o legado de Harold apagado. Ele caminhou até sua antiga cadeira de mesa e sentou-se pesadamente, e eu pude vê-lo registrando que aquela cadeira não era mais dele. Aquela mesa não era dele. Aquele quarto não era dele. Nada ali pertencia a ele. Ele olhou para mim com os olhos vermelhos e disse as palavras que eu esperava há 4 anos para ouvir. Ele disse que sentia muito. Deixei ele falar. 10 minutos inteiros de explicações, justificativas e desculpas que eu já tinha ouvido versões antes de Alexis. O pai dele era cruel. Ele cresceu com críticas. Ele aprendeu a usar o humor como defesa. Ele se sentia ameaçado pelo meu tamanho e meu sucesso. Ele não sabia demonstrar afeto corretamente. As palavras jorravam dele como se ele estivesse ensaiando esse discurso na cabeça há semanas. Como se ele pudesse se explicar bem o suficiente, eu entenderia e o perdoaria. Fiquei lá de braços cruzados e deixei ele terminar. Observei-o gesticular com as mãos trêmulas e enxugar os olhos, inclinado para a frente na cadeira que costumava ser seu trono. Quando ele finalmente ficou sem fôlego e sentou lá olhando para mim com esperança, falei pela primeira vez. Eu disse a ele que ele me chamou de porco 247 vezes, que eu contei cada uma delas, e que a infância dele não apagava nada disso. O rosto dele se desfez e lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas. Lágrimas reais de um homem que eu nunca tinha visto mostrar emoção real. Ele chorou sentado naquela cadeira, e eu fiquei lá observando-o, esperando sentir a satisfação que imaginei, mas não veio. Ver Harold quebrado e chorando não me fez sentir inteiro novamente. Não curou os 4 anos de humilhação. Não me devolveu os jantares de família. Apenas parecia vazio, como ganhar um jogo que ninguém mais queria jogar. Harold enxugou o rosto com a manga e perguntou se eu o contrataria. Qualquer posição, disse ele. Lavador de pratos, cozinheiro de preparação, qualquer coisa. Ele só precisava se manter conectado ao mundo dos restaurantes. Precisava sentir que ainda pertencia a algum lugar na indústria que definira toda a sua identidade. A voz dele falhou quando disse isso, e eu pude ver o quanto custou a ele implorar. Mas balancei a cabeça e disse a ele que Roberto tomava todas as decisões de contratação agora. Eu havia dado a ele autoridade total sobre a equipe, e Roberto já havia dito não. Tinha me dito em particular que Harold tratou a equipe da cozinha como lixo por anos, e ele não trabalharia com ele novamente. O poder havia se invertido completamente. Harold costumava ficar neste escritório, decidindo quem era contratado e demitido, quem recebia aumentos e quem levava broncas. Agora ele estava sentado aqui, implorando por migalhas das pessoas que ele abusou, e elas diziam não. Observei-o processar isso. Observei a compreensão se espalhar pelo rosto dele. Ele havia queimado todas as pontes que poderiam tê-lo salvado. Ele estava tão confiante em sua posição, tão certo de seu poder, que nunca considerou que poderia precisar dessas pessoas algum dia. Ele começou a falar novamente, mas eu o cortei e disse que tinha um restaurante para abrir. Ele assentiu e se levantou devagar, movendo-se como se seus ossos doessem, e eu o acompanhei de volta pelo salão de jantar até a porta da frente. Nossa equipe o viu sair e ninguém disse adeus. Meu telefone começou a vibrar no meu bolso antes mesmo de Harold chegar ao carro. Alexis ligando pela primeira vez, depois a segunda, depois a terceira. Silenciei e voltei para a cozinha onde Roberto estava fazendo as verificações finais na linha. Os primeiros clientes chegariam em 30 minutos e tínhamos trabalho a fazer. Meu telefone continuou vibrando contra minha perna.
12 chamadas no total quando abrimos as portas às 17 horas. Não atendi nenhuma delas. O salão de jantar encheu-se de famílias, casais, grupos de amigos que viram nossos anúncios ou ouviram sobre o novo restaurante da ex-equipe do Harold's Kitchen, com preços melhores. Um jovem casal entrou de mãos dadas, ambos vestindo jeans e camisas casuais, parecendo nervosos como se não tivessem certeza se podiam pagar para estar ali. Observei o anfitrião sentá-los em uma mesa privilegiada perto da janela, a mesma mesa que Harold costumava reservar para os membros do conselho. Cada pessoa que passava pela porta parecia uma prova de que toda a abordagem de Harold estava errada, que você não precisava cobrar $50 e fazer as pessoas implorarem por reservas para administrar um restaurante de sucesso. Você só precisava de boa comida, preços justos e funcionários. Às 19 horas, tínhamos uma lista de espera se formando. Pessoas em pé na área de entrada verificando seus telefones e conversando enquanto esperavam por mesas. O novo cardápio de Roberto estava sendo elogiado em todas as mesas. Clientes chamando garçons para elogiar a comida. Perguntavam o que havia mudado porque aquilo estava muito melhor do que o Harold's Kitchen costumava ser. Os garçons se moviam com entusiasmo real em vez da eficiência tensa que eu via quando Harold gritava da cozinha. Eles sorriam. Brincavam com os clientes. Não tinham medo de cometer pequenos erros porque sabiam que Roberto não os destruiria por isso. Fiquei perto da cozinha assistindo toda a operação correr sem problemas. Assistindo Roberto pedir ordens com confiança. Assistindo o salão de jantar permanecer cheio enquanto a lista de espera crescia. Estávamos lucrando mais naquela única noite do que o Harold's Kitchen fazia em uma semana típica. E estávamos fazendo isso cobrando metade dos preços dele. Todo aquele dinheiro que ele desperdiçou em ingredientes chiques que ninguém conseguia sentir o gosto, em decoração cara. A imagem de gênio culinário sumiu. E o restaurante estava prosperando sem isso. Cheguei em casa à meia-noite e encontrei todas as luzes da casa acesas. E Alexis sentada no sofá, ainda vestida, com o telefone na mão e o rosto vermelho de chorar. Ela se levantou no segundo em que entrei. Começou a gritar antes mesmo de eu tirar o casaco. A família inteira dela estava ligando, disse ela. Todos falando sobre como eu havia humilhado o pai dela, como o fiz implorar e depois o expulsei, como eu estava levando a vingança longe demais. Ela me chamou de cruel e vingativo. Disse que eu tinha me tornado o valentão em vez da vítima. Perguntou-me como eu podia fazer isso com a família dela. Coloquei minhas chaves no balcão e olhei para ela ali parada, tremendo de raiva, defendendo o homem que passou 4 anos me chamando de porco. Lembrei a ela que ela se sentou naqueles jantares de família por 4 anos e não fez nada para impedir. Que ela apertou minha mão por baixo da mesa e sussurrou que melhoraria, mas nunca realmente enfrentou o pai. Ela abriu a boca para discutir, mas continuei falando. Disse a ela que a humilhação do pai dela esta noite não era nada comparada a 4 anos sendo chamado de porco em cada reunião de família, enquanto ela dava desculpas por ele. Alexis disse que tentou fazê-lo parar, que estava presa no meio, que eu a estava punindo pelo comportamento do pai. A voz dela falhou quando disse isso, e pude ver que ela realmente acreditava nessa versão dos eventos. Então, peguei meu telefone e rolei meus arquivos até encontrar a gravação. Nossa recepção de casamento, o discurso de Harold, o momento em que ele disse, até porcos podem encontrar o amor. Aumentei o volume e deixei tocar. E nós dois ouvimos a reação da sala. Metade dos convidados rindo, minha família saindo e lá no fundo, claro como qualquer coisa, a risada de Alexis. Não desconfortável, não forçada, apenas genuinamente divertida com a piada do pai sobre seu novo marido. Observei o rosto dela empalidecer ao se ouvir. Observei a lembrar daquele momento que ela aparentemente havia esquecido ou reescrito em sua mente. Ela tentou dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Perguntei a ela se aquilo parecia alguém que estava preso no meio. Ou alguém que estava participando da minha humilhação. Ela afundou de volta no sofá e colocou o rosto nas mãos. Brigamos por 2 horas. A pior briga do nosso casamento. Talvez a pior briga que já tive com alguém. Alexis chorou e disse que eu tinha me transformado em alguém frio. Finalmente liberei 4 anos de raiva por ser desrespeitado na frente da minha própria família. Sobre minha mãe se recusar a falar com ela. Sobre sentar em mesas de jantar enquanto toda a família dela me tratava como uma piada. Cada comentário guardado saiu. Cada vez que mordi a língua e fiquei quieto. Cada momento em que me convenci de que não era tão ruim. Ela continuou chorando e dizendo que eu estava destruindo a família dela. E eu continuei dizendo que a família dela destruiu nosso casamento no dia em que decidiram zombar de mim. Por volta das 2 da manhã, ela se levantou e começou a fazer uma mala, jogando roupas dentro sem dobrar nada. Disse que ia ficar com os pais, que precisava de espaço, que não podia ficar perto de mim agora. Não tentei impedi-la. Sentei no sofá e a observei fazer as malas. Observei a sair pela porta com a bolsa no ombro. Observei a escolher o lado do pai, como sempre fez. A porta se fechou e sentei ali na casa silenciosa e percebi que cansei de ser a pessoa que sacrificava sua dignidade para manter todos os outros confortáveis. O porco feliz estava prosperando, Harold estava quebrado e meu casamento havia acabado. Eu tinha vencido, mas não conseguia entender por que parecia que eu tinha perdido. Na manhã seguinte, acordei com 17 novas avaliações de uma estrela em nossa página do Yelp, postadas com 3 horas de diferença. Cada uma seguia o mesmo padrão. Intoxicação alimentar, funcionários rudes, cozinha suja, lixo superfaturado. Rolei por elas enquanto bebia meu café e reconheci o estilo de escrita imediatamente. A família de Harold nem estava tentando esconder. Uma avaliação era de Kafir 2024. Outra veio de Nancy Loves Food. Eles achavam que estavam sendo espertos. Achavam que podiam afundar meu restaurante da mesma forma que alguém afundou o de Harold. Liguei para meu advogado naquela tarde. O nome dele estava na papelada de compra do prédio. Um cara chamado Watts. Contei o que estava acontecendo e ele me pediu para encaminhar todas as avaliações falsas. Em 20 minutos ele ligou de volta e disse que enviaria cartas de cessação e desistência para todas as contas que pudéssemos identificar como membros da família. 2 dias depois, todas desapareceram. Yelp as removeu por violar seus termos de serviço, depois que Watts enviou documentação provando que as contas pertenciam aos parentes de Harold, que nunca haviam comido em nosso restaurante. Watts também enviou cartas ameaçando com processos de difamação, e aparentemente isso os assustou.
Toda a tentativa de sabotagem os fez parecer patéticos em vez de nos prejudicar. E nossas avaliações reais permaneceram perfeitas. O departamento de saúde apareceu 3 semanas depois que abrimos. Uma mulher na casa dos 40 anos com uma prancheta se apresentou como Palmer. Disse que precisava inspecionar nossa cozinha porque alguém havia feito uma denúncia. Eu sabia exatamente quem era esse alguém. Ela andou por cada centímetro do nosso espaço, verificando temperaturas, examinando áreas de armazenamento, testando nosso sistema de lavagem de louça. Roberto a seguia respondendo perguntas, mostrando nossos registros de limpeza, explicando nossos procedimentos de segurança alimentar. Ela passou 2 horas verificando tudo, enquanto eu ficava no salão de jantar tentando não entrar em pânico. Quando terminou, ela pediu para falar comigo em particular. Fechei a porta e esperei que ela me dissesse que estávamos fechados. Em vez disso, ela se sentou e me disse que nossa cozinha estava impecável, que claramente levávamos os códigos de saúde a sério e que a reclamação de Harold era obviamente uma vingança pessoal. Ela disse que não deveria compartilhar isso, mas as violações de Harold em seu antigo restaurante eram muito piores do que o que foi relatado publicamente. Eles encontraram evidências de que ele estava cortando custos por pelo menos 5 anos, servindo carne vencida, ignorando regras básicas. Ela disse que outros inspetores de seu departamento ficaram felizes por alguém finalmente tê-lo denunciado, porque suspeitavam de problemas há anos, mas nunca puderam provar nada. Agradeci a ela por ser honesta, e ela saiu depois de assinar nossa inspeção com notas perfeitas. Harold tentou nos destruir da mesma maneira que alguém o destruiu, mas na verdade nós administrávamos uma operação limpa. Roberto entrou no meu escritório no dia seguinte com novidades sobre nossos fornecedores. 3 empresas diferentes que costumavam vender para o Harold's Kitchen. Eles entraram em contato oferecendo preços melhores do que jamais deram a Harold. Carne premium, frutos do mar frescos, produtos orgânicos, tudo a taxas abaixo. Roberto parecia confuso sobre por que nos dariam ofertas tão boas quando éramos um restaurante novo. Então, ele perguntou. Cada fornecedor disse a mesma coisa. Odiavam trabalhar com Harold. Ele pagava com atraso, reclamava de tudo, tentava negociar preços para baixo depois que as entregas chegavam, tratava os motoristas como lixo. Um fornecedor disse que Harold uma vez jogou uma caixa de peixe em seu entregador. Outro disse que Harold se recusava a pagar faturas por meses, forçando-os a ameaçar com ações legais apenas para receber o que ele devia. Todos estavam felizes em trabalhar conosco, porque Roberto os tratava com respeito, pagava em dia e não agia com arrogância. Estávamos recebendo ingredientes de qualidade de restaurante a preços melhores do que o lugar chique de Harold jamais conseguiu simplesmente porque as pessoas queriam fazer negócios com seres humanos decentes. A reputação de Harold na indústria era aparentemente terrível. 2 semanas após a abertura, eu estava na cozinha durante o movimento do almoço, quando um de nossos garçons me disse que alguém precisava falar comigo com urgência. Fui para o salão de jantar e encontrei a esposa de Harold parada perto do balcão de recepção. Ela parecia exausta. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo bagunçado, e ela usava calça de moletom em vez das roupas de grife que costumava usar. Levei-a para uma mesa tranquila no canto e perguntei o que ela precisava. Ela começou a chorar antes mesmo de se sentar. Viver com Harold era insuportável. Ele estava bebendo muito, às vezes começando antes do meio-dia. Ele ficava furioso por ter perdido o restaurante, culpava todos, exceto a si mesmo. Quebrava coisas pela casa. Ela o encontrou desmaiado no sofá 3 vezes na última semana. Ele precisava de um propósito, disse ela. Ela perguntou se havia alguma maneira de eu dar a ele um emprego no restaurante, mesmo que em meio período, apenas lavando pratos ou preparando vegetais. Qualquer coisa para fazê-lo se sentir útil novamente. Ela continuava dizendo, por favor, continuava enxugando as lágrimas do rosto. Olhei para ela do outro lado da mesa e lembrei que ela riu das piadas de Harold por 4 anos. Toda vez que ele me chamava de porco, ela estava sentada ali, às vezes rindo junto, nunca dizendo a ele para parar de forma significativa. Ela permitiu a crueldade dele, tratando-a como diversão. Agora queria que eu o salvasse das consequências que ele merecia. Ela tentou me fazer sentir culpado, dizendo que eu estava destruindo a família deles, separando o casamento deles, arruinando a saúde mental de Harold. Eu disse a ela que Harold destruiu nossa família na primeira vez. Ele escolheu ser cruel. Ela escolheu permitir. E Alexis escolheu dar desculpas em vez de me defender. Os problemas familiares deles não eram minha responsabilidade de consertar. Ela começou a chorar mais forte e disse que eu estava sendo insensível, que eu não entendia como era. Eu entendia, na verdade. Eu vi minha própria família sair da minha recepção de casamento por causa do discurso de Harold. Eu vi minha mãe se recusar a falar com minha esposa por anos. Eu entendia exatamente como era ver relacionamentos familiares serem destruídos. Ela saiu do restaurante ainda chorando e senti uma pequena pontada de culpa no peito que me forcei a ignorar. 3 noites depois, eu estava fechando o restaurante quando alguém começou a bater na porta da frente. Olhei pela janela e vi Kyle parado do lado de fora, claramente bêbado. Destranquei a porta e ele tropeçou para dentro, apontando o dedo para o meu peito. Começou a gritar sobre como eu era um porco gordo vingativo, que não sabia aceitar uma piada, como eu destruí o pai dele por nada, como eu era patético por guardar rancor por tanto tempo. Suas palavras estavam arrastadas, e ele continuava balançando em pé. 2 de nossos últimos clientes restantes assistiam da mesa, enquanto ele me chamava de todos os nomes que conseguia pensar. Mantive a calma e pedi que ele saísse. Ele recusou. Ficou mais alto. Começou a derrubar cadeiras. Fiz um de nossos garçons pedir ajuda enquanto outro membro da equipe tentava guiar Kyle em direção à porta. Ele empurrou o funcionário e foi aí que nosso cozinheiro de linha interveio. Um cara que costumava jogar futebol americano na faculdade e não estava interessado em ver Kyle causar problemas. O cozinheiro escoltou Kyle para fora enquanto ele gritava o caminho todo. Os 2 clientes que testemunharam tudo começaram a bater palmas, realmente aplaudindo porque viram o quão fora de controle ele estava. Um deles pegou o telefone e percebi que ela estava gravando tudo. Na manhã seguinte, o discurso bêbado de Kyle foi postado nas redes sociais com milhares de visualizações. As pessoas comentaram
comentavam sobre que família horrível os Fournier deviam ser, como claramente ensinaram o filho a tratar as pessoas terrivelmente. Todo o incidente expôs a crueldade deles. O restaurante continuava ficando mais movimentado a cada semana. No final do nosso segundo mês, estávamos totalmente reservados com 3 semanas de antecedência. As pessoas ligavam diariamente tentando conseguir reservas, e tivemos que iniciar uma lista de espera para cancelamentos. Críticos gastronômicos começaram a aparecer, escrevendo resenhas em revistas e jornais locais. Cada crítica elogiava a culinária de Roberto e mencionava o quão acolhedora nossa atmosfera parecia em comparação com outros restaurantes sofisticados da região. Um crítico escreveu que era revigorante encontrar um lugar servindo comida de qualidade de restaurante sem a atitude pretensiosa que geralmente vinha junto. Outra crítica destacou especificamente nossos preços razoáveis e disse que mais restaurantes deveriam seguir nosso modelo. Cada crítica positiva parecia mais um prego no caixão de Harold, mais uma prova de que a abordagem dele estava errada o tempo todo. As pessoas queriam boa comida em um ambiente confortável, onde não se sentissem julgadas ou inadequadas. Harold construiu toda a sua identidade em torno da exclusividade. Ver essa visão de mundo ser provada errada através do nosso sucesso fez tudo valer a pena. 6 semanas após a abertura, um mensageiro apareceu na minha casa com documentos legais. Alexis estava pedindo a separação. Ela não me ligou, não pediu para encontrar pessoalmente, apenas enviou papéis através de seu advogado. Sentei no sofá lendo o processo e encontrei alegações de que eu tinha me tornado emocionalmente abusivo e controlador. A carta do advogado dela me pintava como alguém que havia se transformado em uma pessoa cruel. A ironia era incrível. Uma família que passou 4 anos me chamando de porco, agora estava alegando que eu era o abusivo porque finalmente me defendi. Liguei para um advogado no dia seguinte, alguém especializado em direito de família, e comecei a me preparar para a realidade. O advogado perguntou se eu queria tentar a mediação primeiro. Sugeriu que talvez pudéssemos resolver as coisas antes que ficasse complicado. Disse a ele para se preparar para uma briga, porque Alexis já havia feito sua escolha, enviando papéis em vez de falar comigo. Ela escolheu a família dela em vez do nosso casamento, assim como vinha fazendo há 4 anos. Não consegui dormir naquela noite. Deitei na cama, olhando para o teto até as 3 da manhã. Minha mente repassava tudo o que havia acontecido. O restaurante foi um sucesso além do que eu imaginava. Harold estava quebrado, sua reputação destruída, sua família desmoronando ao redor dele. Eu tinha conseguido exatamente o que queria, a justiça que me foi negada por 4 anos. Mas deitado ali no escuro, senti-me vazio em vez de satisfeito. A vingança que planejei com tanto cuidado me deu poder, mas não curou as feridas de anos de humilhação. Destruir Harold não me tornou automaticamente inteiro de novo. Não apagou as 247 vezes que ele me chamou de porco, nem consertou o dano causado ao meu relacionamento com Alexis. Eu venci completamente, tirei tudo do homem que me atormentou. Agora estava sozinho em uma casa que parecia grande demais e silenciosa demais. Minha esposa tinha ido embora. Meu casamento estava terminando e a vitória pela qual lutei tinha gosto de nada. Roberto me encontrou na noite seguinte, sentado sozinho em uma mesa depois que fechamos. Ele pegou uma cadeira e sentou-se na minha frente sem perguntar se eu queria companhia. Conversamos por mais de 1 hora sobre vingança e cura, sobre se destruir alguém que te machucou realmente melhora as coisas. Ele me disse que conseguir participação no restaurante mudou toda a sua vida. Ele comprou uma casa em um bom bairro, algo que nunca pensou que poderia pagar. Seus filhos estavam em escolas melhores agora, recebendo oportunidades que ele não poderia ter dado antes. Sua esposa largou o segundo emprego e começou a ter aulas na faculdade que sempre quis fazer. Ele disse que a melhor parte do que eu fiz não foi destruir Harold, foi construir algo que ajudasse pessoas que mereciam algo melhor. Todos aqueles anos, Harold mal pagava seus funcionários e os tratava como se tivessem sorte de trabalhar para ele. E agora essas mesmas pessoas tinham bons empregos. Roberto disse que nunca esqueceria que eu dei a ele uma verdadeira parceria, em vez de apenas outro emprego na cozinha. E isso significava mais para ele do que ver Harold falhar jamais poderia. Liguei para o advogado dela na semana seguinte e pedi que ele transmitisse uma mensagem. Eu queria tentar aconselhamento matrimonial se ela estivesse disposta, e precisava que ela soubesse que, embora eu não me arrependesse de enfrentar Harold, me arrependia de como lidei com as coisas com ela. O advogado ligou de volta 2 dias depois, dizendo que Alexis concordou em se encontrar. Nossa primeira sessão foi brutal de maneiras que eu não esperava. A terapeuta, uma mulher na casa dos 50 anos com olhos gentis, pediu a cada um de nós que descrevesse nossa versão do que deu errado. Alexis foi a primeira e falou por 20 minutos sobre como eu mudei para alguém frio. Fiquei sentado ouvindo-a me pintar como o vilão enquanto minhas mãos agarravam os braços da minha cadeira com força suficiente para deixar marcas. Quando chegou a minha vez, peguei meu telefone e mostrei à terapeuta meu aplicativo de notas, onde documentei cada vez que Harold me chamou de porco. Todas as 247 instâncias com datas e locais. Eu as li em voz alta. Cada jantar de Natal, cada festa de aniversário, cada domingo aleatório, onde Harold decidiu lembrar a todos que sua filha se casou com alguém que ele considerava nojento. Alexis começou a chorar na metade da minha lista. Então perguntei a Alexis uma pergunta que eu estava segurando há anos. Por que ela riu na nossa recepção de casamento quando Harold fez aquela piada sobre porcos encontrarem o amor? Ela tentou negar no início, mas mostrei a ela o vídeo que salvei no meu telefone. Você podia ouvi-la rindo claramente, ali mesmo com a mãe e o irmão, enquanto minha família saía. Ela desmoronou completamente depois disso, admitindo que tinha tanto medo da raiva do pai que concordava com tudo, que era mais fácil rir do que brigar com ele. A terapeuta pediu a nós dois para voltarmos na semana seguinte, e nós voltamos. Então, na semana seguinte a essa, na nossa terceira sessão, algo mudou. Alexis admitiu que sempre soube que o comportamento do pai era errado, mas não conseguia encontrar coragem para confrontá-lo. Ela disse: ver você finalmente enfrentar Harold foi assustador e libertador porque alguém finalmente disse o que eu nunca pude. Nós dois chorávamos enquanto falávamos sobre como os problemas da família dela envenenaram nosso casamento desde o início, como ela escolheu manter a paz. A terapeuta nos ajudou a ver que ambos falhamos um com o outro de maneiras diferentes, que a crueldade de Harold nos prejudicou a ambos,
mesmo que eu tenha sido o alvo principal. 3 meses após a noite de estreia, Harold apareceu na minha casa parecendo diferente do que eu já o tinha visto. Ele estava sóbrio, suas roupas estavam limpas e ele havia recuperado um pouco do peso que perdeu. Ele perguntou se poderíamos conversar sem advogados ou membros da família por perto. Apenas nós dois. Concordei em encontrá-lo em uma cafeteria no centro, território neutro. Ele pediu café preto e sentou-se na minha frente, parecendo desconfortável. Ele me disse que estava indo para a terapia 2 vezes por semana e frequentando reuniões do AA todos os dias, tentando entender por que me tratou tão mal por 4 anos. Ele não deu desculpas desta vez. Ele apenas reconheceu que tinha sido cruel, que eu tinha todo o direito de me recusar a ajudá-lo, que ele destruiu qualquer chance de relacionamento entre nós através de suas próprias ações. Ouvi sem interromper, observando este homem que passou anos me fazendo sentir pequeno agora sentado ali. Quando ele terminou de falar, eu disse a verdade. Eu nunca esqueceria as 247 vezes que ele me chamou de porco, e nunca teríamos um relacionamento caloroso como algumas famílias têm. Mas eu estava disposto a estabelecer um respeito básico pelo bem de Alexis se continuássemos indo ao aconselhamento. Ele aceitou esses termos sem discutir, parecendo entender que alguns danos não podem ser totalmente consertados, não importa quanta terapia você faça. O porco feliz continuou melhorando a cada semana com Roberto como meu parceiro, tomando decisões sobre o cardápio e a equipe. Alexis e eu estávamos reconstruindo lentamente a confiança através de nossas sessões semanais de terapia, aprendendo a nos comunicar em vez de ela dar desculpas e eu ficar em silêncio. Aprendi algo importante através de tudo isso. A melhor vingança não é destruir alguém completamente. É construir uma vida onde a opinião deles não importa mais, onde você é bem-sucedido e feliz independentemente do que pensem sobre você.